Olá, aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje, o tema que eu quero entrar é um tema estratégico, né? Como fazer o lucro aparecer. Esse é o desafio de toda loja, de todo lojista, de todo empreendedor, na verdade, não é? É gerar lucro. Nada faz sentido se a empresa não está tendo lucro. É como eu digo, se não é empresa, né? A empresa, a necessidade básica, prioridade 00 da empresa é gerar lucro. É somente a partir do lucro que a empresa tem capacidade de honrar seus compromissos, de fazer investimentos, se tornar competitiva, enfim, não é? Então, a nossa obrigação como gestores é gerar lucro. Né? Agora, qual é o caminho das pedras? Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue otimizar? Até porque é uma dor recorrente. Muito lojista me procura, Hermelino, estou desesperada, não sei o que acontece, eu vendo, não sei onde está o dinheiro, dificuldade muito grande de dar lucro, os custos são muito altos, e, enfim, eu não sei o que fazer para fazer com que o lucro apareça. Será que comércio deixou de ser um bom negócio? Será que o varejo não é um bom negócio? Já foi, agora não é mais? Será que é por conta do online que está interferindo? Enfim, a gente vê muito lojista aí batendo cabeça, desesperado, preocupado por conta de não saber exatamente o que fazer para fazer o lucro aparecer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Beleza? Então fica comigo que você vai ver que existe sim um caminho das pedras, existe se você entender como é que funciona essa estrutura de precificação, gestão de custos, despesas, etc., venda, alavancagem de faturamento, e você vai ver que é possível você otimizar lucro, e não é só vender mais. Não é? Existe toda uma estrutura que é importante que se compreenda para que você realmente consiga eficácia nas suas decisões, nas atitudes que você toma, porque aí você vai mexer no ponto nevrálgico, onde realmente vai interferir e começam a aparecer os lucros. Se você está vendo a gente pelo YouTube, eu lembro sempre você, não esquece de deixar seu like, verificar se você já é inscrito no canal, clicar ali no sininho para ser notificado, não é? Deixar o seu comentário, como é importante, deixe o seu comentário se você gostou, não gostou, se tem alguma sugestão, isso é muito importante. Se você está vendo a gente pelo Instagram, a mesma coisa, não é? Deixe o seu comentário, marque aquelas pessoas que você acha que seria interessante de conhecer o nosso conteúdo, veja se você já segue o perfil, né? E se você gosta de ouvir podcasts, a gente está nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Google, enfim, todas as principais plataformas de podcast você encontra a gente. Beleza? Então vamos lá, vamos falar desse assunto hoje, e para isso, para que a gente realmente entenda mais profundamente, é importantíssimo a gente entender alguns conceitos. Então, a gente vai um pouquinho nessa introdução aqui, num formato de aula, para que aqueles que não estão familiarizados com os termos, né, consigam entender claramente o que eu estou dizendo, a que eu me refiro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender claramente o que é margem bruta, markup, margem de contribuição, né, margem líquida. Então, é importante a gente entender porque há uma confusão muito grande. Inclusive, eu vejo muitos consultores aí usando indevidamente a nomenclatura. Então, para evitar que eu fale alhos e se entenda bugalhos, ou seja, que eu fale uma coisa e se entenda outra, você acaba achando que eu estou falando de outra, vamos especificar então claramente, começando do básico, do beabá. Beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante entender a diferença entre margem bruta e markup. Não é? Markup é de baixo para cima. A palavra em inglês significa isso, né? Marcar up, para cima. Né? Ou seja, em cima do preço de custo, quanto que eu acrescento para apurar o meu preço de venda. Isso é o meu markup. Geralmente é um indicador, é um multiplicador. Né? Eu estou aqui multiplicando por 2, por 2,5, por 2,2, por 1,8, enfim, geralmente é um multiplicador. Isso é um markup. É quanto que eu vou multiplicar, acrescentar sobre o preço de custo para apurar meu preço de venda. Então, é a diferença entre o custo e a venda partindo do custo. Né? Então, do custo, quanto eu acrescento. Isso é markup. E margem bruta. Margem bruta é o contrário. Partindo do preço de venda, eu chego no preço de custo. É a diferença que eu tiro da venda, do preço de venda, para chegar no custo. Isso é margem. Então, a margem ela vem de cima para baixo. Agora, ela é bruta porque ela é simplesmente a diferença entre o preço de venda e o preço de custo da mercadoria. Exemplo, eu comprei uma mercadoria por R$100 e vou vender por R$200.
não é? Então, quanto é meu markup? Meu markup é 100%, porque eu acrescentei, eu dobrei, né, multipliquei por 2 em cima do custo para chegar ao meu preço de venda. Então, meu markup é 100%. E a minha margem? Quanto é minha margem bruta? Bom, minha margem bruta, meu preço de venda é 200 e o preço de custo dessa mercadoria é R$ 100. Então, eu tiro R$ 100 do preço de venda, não é? Ou seja, eu vou tirar a metade, então é 50%. Então, minha margem bruta é 50%, porque 50% de 200 é R$ 100, é quanto eu acrescentei sobre o custo da mercadoria. Percebe? Ou seja, meu markup é 100% e minha margem é 50%. Eu estou falando do mesmo número. Né? A diferença entre o preço de custo e o preço de venda, sendo que um eu parto do custo para a venda e a outra eu parto da venda para chegar no custo. Então, margem bruta e markup, eu estou me referindo sobre a mesma coisa. A diferença é que elas são indicadores diferentes. Né? Markup de 100% significa margem de 50%. Não é? Ok? Está claro isso, né? Agora, não confundir margem bruta com margem de contribuição. Tem muita gente que chama margem bruta de margem de contribuição. Ah, minha margem de contribuição. Inclusive, eu já vi muito lojista falando isso e eu acabo não entendendo por que isso aí é margem bruta, não é margem de contribuição. Não é? E aí, e o que é margem de contribuição? Então vamos lá. Para você entender margem de contribuição, que nada mais é que você pegar o preço de venda e tirar todos os custos variáveis. Quando eu tiro os custos variáveis, então é o preço de venda menos o custo efetivamente da mercadoria, mais as despesas variáveis. Esse conjunto, não é? Que a gente chama de custos variáveis, que é preço de venda menos os custos variáveis, é o que sobra para pagar as despesas fixas. Então, tecnicamente definindo, margem de contribuição é quanto sobra depois que eu tiro do faturamento as minhas despesas variáveis. O que sobra é a margem de contribuição. Por que margem de contribuição? Porque é quanto contribui para pagar sobre as minhas despesas fixas. Tá? Vamos entender melhor. Eu sei que pode estar um pouco confuso, e certamente para quem não está familiarizado fica confuso. Mas vamos entender porque aqui é que está o caminho das pedras. Você vai entender isso. Se você entender isso, você vai conseguir alavancar faturamento, vai conseguir otimizar, não é, a gestão de vendas, sabendo onde é que você está mexendo, qual é o impacto que vai dar. E esse é o grande problema. Quer um exemplo? Quando eu falo de plano de pagamento, por exemplo, que se você acompanha aqui o canal, sabe que eu estou insistentemente batendo nesse ponto. Quem compra à vista, compra pouco. Se você quer vender mais, você tem que ter planos de pagamento mais agressivos na loja para que você dê ferramentas para a equipe de venda trabalhar e tenha condições de alavancar ticket médio, ou seja, otimizar os valores vendidos, conseguir vender mais para os clientes. E para isso é fundamental que você tenha um plano de pagamento adequado ao perfil da loja para que você consiga trabalhar isso. Só que quando a gente coloca isso, aliás, eu sempre digo, né? É a diferença se você vender uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um carro, é a quantidade de parcelas. Não é? Porque o público, como é que vai consumir um produto que, como um carro, por exemplo, eu preciso de 3, 4, 5 anos para pagar. Não é? Aí eu dou conta de comprar. Não é assim? Então, eu tenho que fazer caber no bolso do meu cliente valores mais altos para que ele consiga comprar mais. Então, para que eu consiga fazer isso também, eu preciso propor, oferecer na minha loja planos de pagamento mais agressivos, né, que realmente a minha equipe de vendas consiga trabalhar em cima desses planos e propor e oferecer para os meus clientes esses planos alongados e eles tenham condições de comprar mais. Percebe o que eu estou dizendo? Então, esse é um caminho para você alavancar faturamento. E aí agora que vem um outro lado, que é lucro. Nós estamos falando qual é o caminho para que eu otimize meu lucro. E por que eu estou dizendo isso? Porque faturar mais é simples, é fácil, não é tão difícil. Se você fizer uma promoção aí bastante agressiva, 50% de desconto, evidentemente que você vai faturar mais, vai lotar a sua loja, vai vender bastante e não vai ter lucro. Né? Porque a hora que você tirar o custo da mercadoria e todas as despesas variáveis e fixas, você vai ver que não sobrou nada, às vezes ao contrário, até faltou. Né? Faturei X, mas agora que eu tenho que pagar tudo aqui, pagar as despesas, repor a mercadoria e pagar folha, impostos, etc., faltou dinheiro. Né? Por quê? Porque a margem não foi suficiente para cobrir os custos operacionais. Não é isso? Então, não é só faturar mais, não é só alavancar faturamento, é alavancar lucro.
não é? Como que eu faço isso? Então, entendendo essa estrutura de o que quanto que você está trabalhando de markup, qual é o seu ponto de equilíbrio, e aqui é que está o segredo, né? Então vamos lá, vamos para a prática. Agora já entendeu, você já sabe o que é markup, você já sabe o que é margem bruta, você já sabe o que é margem de contribuição. Então, vamos entender agora um outro detalhe que é fundamental para que a gente esclareça muito bem, porque também é fonte de muita confusão entre gestores e lojistas, que é custo da mercadoria vendida, que é o CMV, né? Quando a gente fala quanto é o CMV, muita gente confunde custo da mercadoria vendida com compras, não é? E é importante que não se confunda aí, porque senão você vai fazer uma maçaroca nos indicadores e a partir do momento que você tem uma informação inadequada, você vai tomar decisões inadequadas também. É fundamental, não é? O lojista só faz uma coisa na vida, decide. O tempo todo o gestor está tomando decisões. E se não for baseado em informações de qualidade, o risco de tomar uma decisão indevida, uma decisão errada, é muito grande. Então, é fundamental que você tenha informação de qualidade. Né? É por isso que eu insisto sempre, eu tenho um parceiro aqui fantástico no canal, que é a Data System, né? Que é uma empresa especializada em ERP para loja de calçados e roupas. Essa é a vantagem de você ter um sistema especializado, né, de gente que sabe o que está fazendo, para você ter uma ferramenta que vai entregar exatamente todos os indicadores. Então, fica comigo que você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Vamos lá. O que é CMV? É o custo da mercadoria vendida. Não é? Eu vendi 100 mil esse mês, então foi um conjunto de mercadorias que eu vendi que gerou esse faturamento de 100 mil. Essa mercadoria que foi vendida, quanto me custou? Isso é o CMV, é o custo da mercadoria vendida, e não quanto eu comprei. Uma boa parte de lojistas, quando vai fazer um DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, pega quanto que eu faturei, quanto que eu comprei. Né? São informações distintas. Elas são importantes, mas em outro conjunto de relatórios que a gente vai analisar, e aí me importa, né? Quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que eu gastei, quanto que entrou no meu caixa, né? de faturamento e assim por diante. Então, são relatórios diferentes, e é por isso que acaba gerando essas confusões. Então, vamos lá. Então, a gente está num DRE, né? Num demonstrativo de resultados, para que eu apure exatamente o meu lucro. É uma análise econômica, ela não é financeira. Então, vamos lá. Aí é que começa a fazer diferença agora. Se você entendeu, né, que CMV é custo da mercadoria vendida, você já deu um outro passo bastante interessante. Agora vamos entender, então, o que é despesa fixa e variável. Despesa variável são aquelas despesas que acompanham a venda, né? E geralmente a gente trata essas despesas em percentual. Vamos lá. Exemplo, comissão de vendedores. A comissão de vendedor só existe se existe venda. Se eu não vendi, eu não pago comissão. Portanto, a comissão, especificamente, não existe se não existe venda. Consumo de embalagem. Eu só gasto sacolinhas, né, por exemplo, na loja, quando eu vendo. Se eu não vender, eu não vou gastar sacolinhas. Portanto, a sacolinha só é consumida quando eu tenho venda. Então, se eu não tenho venda, eu não gasto embalagem. Portanto, embalagem é despesa variável. Né? O que mais que aparece como variável? Impostos da venda. Só existe imposto da venda se existe venda. Se não tem venda, não tem imposto da venda. Né? Concorda comigo? Então você tem uma série de despesas que elas só surgem, só aparecem quando você tem faturamento, quando você tem a venda. Por isso que a gente chama de variáveis. Né? São aquelas que só ocorrem quando ocorre venda. Né? Não confundir com variação de valor. Exemplo, a conta de luz, Ermelino, a conta de luz é fixa ou é variável? É uma despesa fixa. Por quê? Porque ela não depende do faturamento. A luz, eu ligo a luz aqui, se eu vendi muito hoje ou se eu não vendi nada, eu consumi essa energia aqui. Então ela não depende da venda, ela vai existir independentemente da venda. Então conta de luz, conta de internet, a mensalidade do seu contador, o aluguel da loja, né? Uma série de despesas que a gente paga que não variam em função da venda. Por isso que a gente chama de fixa. Agora, a conta de energia elétrica, se você pega quanto que veio esse mês, quanto que veio mês passado, quanto que vem, né, quanto que veio há 2 meses e assim por diante, você vai ver que existe uma variação de valor, a própria tarifa varia, o custo da tarifa, do quilowatt-hora ali, muda, né? Então, mas não significa que ela depende da venda, percebe? Por isso que a gente chama de fixa, porque ela não depende da venda, apesar de que uma conta em relação à outra tem flutuação de valores, né? Então não confundir isso. Então,
conta de luz, conta de internet, conta de água, todas essas despesas que não dependem do faturamento, a gente chama de despesas fixas. Por outro lado, as variáveis são exatamente o contrário, aquelas que só existem quando existe a venda. Tendo isso muito claro, como é que eu estruturo, como é que eu vou saber qual é o meu ponto de equilíbrio e como que eu faço para, a partir de que momento eu começo a gerar lucro para que eu comece a tomar decisões adequadas, inclusive de plano de pagamento. Vamos lá? Vamos entender isso? Quando eu vou puxar meu DRE, meu demonstrativo de resultado, a estrutura básica dele é quanto eu faturei, menos o custo da mercadoria vendida, menos os impostos, menos as despesas variáveis, menos as despesas fixas, lucro. Então, essa é a estrutura. Entenda aqui que o caminho das pedras passa por aqui. Como é que eu calculo, por exemplo, o ponto de equilíbrio de uma loja? Quando eu pergunto isso para muitos lojistas, a absoluta maioria não tem essa informação, não sabe. Como assim, Emiliano? Como que eu calculo o ponto de equilíbrio? O que é ponto de equilíbrio? Ou break-even point, que é o nome técnico. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio da loja? O ponto de equilíbrio é o faturamento, é menos a despesas variáveis, ou custos variáveis, eu vou apurar minha margem de contribuição. Isso é margem de contribuição, É faturado menos as despesas variáveis. Tirando os custos variáveis, vai sobrar margem de contribuição. E aí eu olho, quanto que é minha despesa fixa? Minha despesa fixa aqui é 20 mil reais. Então, a margem de contribuição, eu preciso ter 20 mil reais de margem de contribuição para poder pagar as despesas fixas. Exemplo, vamos admitir que eu estou com um markup de 100%, vendi 100 mil, então o custo da mercadoria vendida é 50 mil. Então vai me dar uma margem bruta de 50 mil. Quanto é imposto? Os impostos da venda aqui é 10%. Então, eu tenho 100 mil menos o custo da mercadoria vendida, menos 10 mil de imposto, então me sobrou 40 mil, minha margem bruta. Agora eu vou tirar as despesas variáveis. Quanto que eu tenho aqui, somando embalagem, comissão e etc. Todas essas despesas que só existem quando existe a venda. Melino, aqui dá 15% da minha venda é despesa variável. Ok, então eu vendi 100 mil, 15% é 15 mil. Então eu estou em 40, menos 15 mil, vai me sobrar o quê? 25 mil é a minha margem de contribuição, ou a minha, percebe? Porque eu ainda não tirei a despesa fixa. Quanto que eu tenho de despesa fixa na loja? 20 mil. Então minha margem de contribuição superou a minha despesa fixa. Portanto, a loja vai ter lucro. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, quanto que eu tenho que ter de margem de contribuição para que eu consiga pagar as despesas fixas? Se a minha despesa fixa é 20 mil, eu tenho que fazer uma regrinha de 3. Se você é assinante da minha plataforma, tem lá um curso com planilha prontinha, que você só informa ali, ela já vai calcular automaticamente para você. Mas a regra é essa. Quanto é que a sua despesa fixa? Então, o segredo começa por aí. Se você quer ter lucro, calcular como fazer para otimizar seu lucro, você começa por aí. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Quanto é a sua margem de contribuição? Porque a margem de contribuição não muda. Se você tem uma estrutura pronta de precificação e despesas variáveis que acompanham, porque a despesa variável sempre ela vai estar presente porque ela só existe com a venda e ela é percentual. Então ela nunca muda, porque é o contrário, é contraditório a palavra, porque eu falo, despesa variável nunca muda. Por que nunca muda? Porque ela é percentual. E se ela é percentual, a porcentagem acompanha. O valor vai flutuar, mas a porcentagem não muda. Então, se a minha despesa variável é 15%, eu tiro o custo da mercadoria, imposto, mais 15% de despesas aqui, então, eu somando isso tudo, eu sei que o meu markup é 100%, portanto, o custo da mercadoria vendida é 50%, impostos em torno de 10%, então é 50 mais 10, 60 mais 15, 75%. 75% do meu faturamento vai ser sempre 75%. Então, quanto eu vendi, eu vou tirar 75%, vai ser minha margem de contribuição. Com essa margem de contribuição, eu vou ter que pagar as despesas fixas, percebe? E depois que eu paguei a despesa fixa, que ela está paga, tudo que entrar de margem de contribuição daí para frente é lucro líquido. Deu para entender? Então, como é que eu sei a partir de que momento que eu começo a ter lucro?
Eu começo a ter lucro a partir do momento que a minha margem de contribuição paga as despesas fixas. Então, você começa a trabalhar, você começa a faturar, e aí você vai gerando um movimento de caixa, não é? Vai entrar aqui, e aí você vai tirar essa estrutura, conforme eu expliquei agora, você vai tirar despesas fixas, você vai tirar, perdão, custo da mercadoria vendida, impostos, despesas variáveis e vai ter a sua margem de contribuição. Aí você vai, quanto que eu tenho de despesas fixas? E você vai trabalhando, porque as fixas estão ali. Se você fechar a loja o mês inteiro para reformar ou por um outro motivo qualquer, chega no final do mês, não vai existir despesa variável, porque não existiu faturamento. Mas as fixas vão estar ali, você vai ter que pagar o aluguel, a luz, a conta, né? Todas essas contas elas vão aparecer para você pagar. Né? Então veja bem, quando você começa a faturar, a margem de contribuição vai pagando as despesas fixas. Chega um momento que pagou. Né? Essa é a vantagem da fixa, porque ela não continua crescendo junto com a venda. Ela pagou, ela parou, pagou, está pago. Né? A partir daí, tudo que entrar de margem de contribuição vai se converter em lucro. Daí que vem o lucro. Então, o primeiro passo para você ter uma inteligência de administração é entender essa estrutura, que você vai trabalhar até um certo ponto, até que ponto é esse? É o que a gente chama de ponto de equilíbrio. A hora que você vai zerar a sua despesa, tudo aquilo que faturou, pagou, ficou 0 a 0. Como que eu calculo isso? É a margem de contribuição igual a despesas fixas. Né? Se você souber fazer essa conta, você vai chegar ali. A partir dali, tudo que entrar é lucro. Né? E percentualmente as despesas fixas começam a cair. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, ih, menino, bugou, agora bugou. Né? Esses dias eu estava até explicando isso, fazendo num seminário, né? E um lojista me disse exatamente isso. Ih, menino, deu um nó aqui no meu cérebro. Explica melhor isso aí que eu quero entender. Né? Se você entender aqui, né? Aliás, se você tiver uma ferramenta, né, que te entregue todas essas informações prontinhas, que você aperta um botão e sai essa informação pronta, fica muito mais fácil para você tomar as decisões. Não elimina o fato de você entender, porque é como você pegar um jatinho e dar para alguém que não sabe pilotar e não tem condições de contratar um piloto. É uma ferramenta magnífica como meio de transporte. Né? Eu consigo atravessar o Brasil de norte a sul em pouquíssimo tempo se eu tiver um jatinho. Né? Agora, se eu não tiver como pilotar esse jatinho, se eu não entender nada, não me resolve nada. Percebe? Então, a ferramenta só é útil se você sabe utilizar, se você tem um conhecimento sobre ela. Por isso que é importante entender esses fundamentos e ter uma ferramenta de qualidade. Né? Esse é o outro lado da história. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental você ter um sistema especializado, por quem é do segmento, por quem entende o segmento. Por isso que eu chamo e convido você se você ainda não é cliente, a conhecer a Data System, não é? Que é uma empresa que está há mais de 25 anos, são quase 3 mil lojistas no Brasil que utilizam a ferramenta, especializada no segmento de calçados e roupas, conhece profundamente todos os detalhes, quais são os indicadores que você precisa, não é? Como que você pode se tornar competitivo, integrando a sua loja, rede de loja, com internet, com centro de distribuição, enfim, né, com todas as tecnologias hoje de meios de pagamento, Pix, moedas digitais, os parcelamentos com cartão de crédito, integrando com plataforma que faz análise de crediário e assim por diante. Então, você precisa de uma ferramenta que consiga ter essa performance a um valor simplesmente insignificante. É impressionante o custo-benefício que você tem no investimento na contratação de uma empresa do nível da Data System. Né? Você vai contratar tecnologia de alto nível, expertise, conhecimento, indicadores que vão te entregar prontinho todo esse cenário que a gente debateu aqui, mas de maneira simples, rápida. Você aperta um botão e sai um relatório pronto e você, entendendo os fundamentos, vai conseguir gerenciar e tirar os seus lucros assim otimizados, não é? Criar condições para realmente encantar os seus clientes. Com isso você vai fidelizar muito mais clientes, você vai motivar, entusiasmar, engajar o seu time, porque equipe que está batendo meta, equipe que está construindo resultados positivos, se engaja, se motiva, tem vontade de trabalhar, tem orgulho da empresa que trabalha, se sente muito bem, a autoestima sobe. É impressionante. E o contrário também acontece, quando a gente tem dificuldade em conquistar metas, em bater
né, os nossos objetivos, em conquistar os nossos clientes, começa a ficar difícil. Ninguém gosta de sair de casa para, né, fracassar, para não atingir seus objetivos, as suas metas. Então, é daí que a gente vai construir. Agora, como é que você vai fazer, voltando então ao caminho das pedras? Como é que você vai fazer para otimizar os seus lucros? Primeiro, entender isso tudo que eu expliquei para você. Segundo, ter uma ferramenta adequada que entregue essa informação. Terceiro, implementar estratégia, capacitando a equipe, não é? Como que você vai implementar essa estratégia? Agora ficou fácil você entender o que eu vou explicar. Se você alavanca faturamento, a sua despesa fixa cai percentualmente. Não é? Exemplo, meu aluguel é 10 mil, eu estou faturando 100 mil, então meu aluguel é 10%. Não é? Como ele é fixo, aluguel não muda. Se eu faturar 200 mil, o aluguel continua 10 mil. Só que agora ele não é mais 10%. Por quê? Eu estou faturando 200 mil, ele agora é 5%. Eu abri um espaço de 5 pontos percentuais no meu DRE, no meu faturamento, que eu posso, se eu usar esses 5% que eu economizei no aluguel, na despesa aluguel, na conta aluguel, não é? Eu tenho 5 pontos percentuais só aqui nela, porque o aluguel era 10%, agora é 5%. Então, eu consegui economizar 5 pontos percentuais. Se eu consigo utilizar essa economia que eu gerei numa alavancagem de plano de pagamento para otimizar ticket médio, não é? Você vai faturar muito mais. Lembrando que, se você entendeu o que eu falei até agora, né, eu sei que isso é sofisticado, que isso é bastante técnico, pouquíssima gente consegue entender, é uma consultoria que eu estou fazendo aqui online para você, mas se você entender isso, que você, quando fatura, você tem o faturamento e a margem de contribuição, que é tirar custo da mercadoria mais as despesas variáveis, os custos variáveis, o que sobra é a margem de contribuição. Você pagou a despesa fixa, daí para frente o que vier é o lucro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que... E se eu implementar isso aqui agressivamente, mesmo que eu reduza a minha margem de contribuição, por outro lado, né, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir alavancar faturamento, eu vou otimizar, vou gerar mais margem de contribuição. Percebe? Parece contraditório. Hermelino, resume isso aí, me explica, destrincha isso tudo que você falou. Ok, como eu disse, isso aqui acaba sendo uma consultoria de alto nível, né? Mas se você tiver a ferramenta certa e entender o que eu falei, você vai colocar em prática e vai melhorar, e vai otimizar os seus lucros, vai fazer com que os lucros apareçam. Por quê? Porque o que a gente sabe, o que a gente já entendeu é o seguinte: se eu conseguir superar o meu ponto de equilíbrio, a partir daí, o que entrar é lucro, eu começo a gerar lucro. Até atingir o ponto de equilíbrio, tudo que eu vender não vai sobrar nada. A hora que eu tirar o custo da mercadoria, tirar as despesas variáveis e pagar as despesas fixas, não vai sobrar nada. Eu preciso saber até que ponto eu estou aí para que eu consiga puxar meu faturamento. Então, a gente sabe que você tem duas maneiras de ser produtivo no faturamento, né? A primeira é fazer mais vendas. Então, como que eu posso crescer meu faturamento? Bom, se eu fizer mais vendas, no perfil das vendas que eu já venho fazendo, que eu já faço, eu vou otimizar meu faturamento. Isso é bastante óbvio, né? Tá, então um caminho é esse, que é o que a maioria trilha, vai buscar, é isso. Menino, eu preciso botar mais clientes dentro da loja. Ok, é um caminho perfeitamente válido, né? Mas existe um outro caminho, que é vender mais para quem eu já vendo. Ou seja, otimizar o meu ticket médio, né? Se eu vender mais para quem eu já vendo, evidentemente que eu vou alavancar meu faturamento. Concorda comigo? Eu faço 10 vendas de 100 reais, eu vou vender R$ 1.000. Se ao invés de 100 eu conseguir alavancar um faturamento, melhorar esse ticket, eu levo para R$ 200, essas 10 mesmas vendas que eu faço, não vai ser mais 1.000, agora vai ser 2.000. Eu vou dobrar o meu faturamento com a mesma quantidade de clientes. Então, se eu conseguir alavancar o ticket médio, vender mais para quem eu já vendo, não é? Eu vou otimizar faturamento, eu vou puxar faturamento. Concorda comigo? Aí é que entra o segredo dessa história, não é? Porque despesa fixa, ela vai caindo percentualmente conforme você sobe o faturamento. Então, entendendo isso, você vai perceber que é possível você ser mais agressivo em planos de pagamento, consegue dar ferramentas para que a equipe consiga converter mais vendas, puxar o ticket médio. Cliente adora comprar e você vai dar instrumento para que a equipe consiga
vender mais, vender coisas mais caras. Os clientes adoram comprar coisas mais caras, não é? É como eu costumo dizer, a gente gosta de coisa boa. Às vezes não compra porque não pode. Agora, se você der as condições para que o seu cliente compre, certamente ele vai ficar feliz na vida. Ele vai dar preferência para a sua loja, não é? E o seu time se engaja, porque vai conseguir vender mais, colocar mais itens, vender as mercadorias mais caras, não é? E isso eu costumo brincar, é juntar a fome com a vontade de comer, não é? É o cliente que gosta de comprar e a gente que gosta de vender. Se você consegue fazer essa junção, evidentemente que você vai alavancar o seu faturamento. E se você souber fazer, onde é que está seu ponto de equilíbrio, fazer o cálculo, tirar seu relatório e falar assim, bom, meu ponto de equilíbrio está aqui, meu DRE está gerando esse tipo de resultado, minha despesa variável é essa e minha despesa fixa é essa. A partir daqui, eu consigo alavancar e aí, se for o caso, exemplo, se eu alavancar meu faturamento parcelando em 10 vezes sem juros no meu cartão, e para isso eu preciso fazer caixa, preciso fazer desconto de recebível, preciso puxar o faturamento, antecipar, para que eu consiga ter caixa para pagar as despesas, para pagar o aluguel, pagar a folha, repor essa mercadoria. Não é? Quanto me custa isso? Quanto me custa para eu antecipar, para eu alavancar o faturamento a partir de um plano de pagamento alongado, trazendo o recebível, né, para o meu caixa, antecipando, eu vou ter um gasto, vou ter uma despesa aqui. Quanto que me custa e que resultado que eu gero? É aqui que está o pulo do gato. Se você entender como é que faz isso, né, você vai otimizar a sua gestão, ampliar o seu lucro, fidelizar mais clientes, engajar o seu time, conseguir consolidar parcerias com o fornecedor, porque você vai girar mais mercadoria, não é? Você otimiza a rentabilidade da sua operação, que é diretamente dependente de giro. Como eu digo, mercadoria quando entra é conta para pagar. Ela só é um bom negócio quando ela entra e sai. Aí ela deixa o resultado dela. Para isso você precisa entender. Então, se você quer se aprofundar, tem 2 caminhos aqui que está na sua mão, depende só de você. Né? Aliás, tem gente que quer otimizar e reclama, mas não age, não toma atitude. Né? Não é assim que a gente melhora. Concorda comigo? Você tem 2 opções, é uma questão de escolha. Ou você reclama, ou você age. Né? Ou você toma uma atitude no sentido de buscar as ações corretivas, melhorar para que você realmente consiga atingir os resultados que você busca. Não é? E o caminho está dado. Você precisa conhecer e você precisa ter ferramentas. Não adianta você ter só boa vontade, só conhecer e não ter a ferramenta adequada para que você consiga implementar as ações que vão transformar os resultados que você está buscando. Não é verdade? Por isso que eu recomendo. Entre em contato com a Data System. Se você é do segmento de calçados e roupas, entre em contato com a Data System. Vou deixar o endereço aqui, conversa com eles e implementa essa ferramenta na sua loja. Não perca tempo. Não é? E se você quiser ampliar conhecimento, entender tudo isso que eu estou trazendo para você, entra na minha plataforma e assina o Exclusive, que é a minha plataforma de cursos. Você precisa juntar essas coisas. Conhecimento e ferramenta. É dessa maneira que você vai ampliar os seus lucros. Eu garanto para você, dá certo, é o que a gente tem feito há 30 anos. Né? A gente recupera empresas com dificuldade, a gente entra, implementa, coloca a ferramenta certa, ensina o caminho das pedras e começa a trabalhar. É impressionante como o time engaja, a equipe vem junto. Por quê? Porque todo mundo gosta de bater meta, todo mundo gosta de crescimento, não é? De melhorias. O cliente também chega na loja e encontra um ambiente melhor. Você começa a comprar melhor porque você tem um planejamento adequado, você otimiza os seus lucros. Não é? Enfim, tudo é consequência de uma boa gestão. Não é o segmento, não é o mercado, é gestão. Esse é o segredo para que você consiga otimizar a sua operação e gerar os lucros que, antes de mais nada, você merece. Concorda comigo? Enfim, eu sei que o tema é complexo, eu sei que se você quiser realmente se aprofundar, entenda, repasse esse vídeo, ponto a ponto, pausa, de novo, entenda o que eu disse aqui, e se você quiser se aprofundar, não é? Entre na minha plataforma e assine o Exclusive. Por um cafezinho por dia você vai ter condições de, com toda certeza, se aprofundar e entender tudo isso, junto com uma ferramenta de qualidade, e não tem para ninguém. É sucesso garantido. Não perca tempo, faça isso agora, tome atitude, que é agindo que a gente resolve as coisas, que a gente resolve os problemas e que a gente transforma o mundo. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.